Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar aqui a lição número 14 do livro Boa Nova, intitulada para nós A Lição a Nicodemos. Então, o livro Boa Nova, que é o livro de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que vai trazer para nós 30 casos recolhidos do mundo espiritual acerca de Jesus, o colégio apostólico, as personagens ali da Galileia e também de Jerusalém, da Judéia e os pormenores, os bastidores daquele cotidiano de como era onde o mestre passava, o cotidiano também de algumas lições que às vezes lendo só o evangelho nós não conseguimos descobrir. E Humberto de Campos inicia a narrativa dizendo para nós que, em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do templo estavam tomando inexcedíveis cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos. O que isso quer dizer? Humberto de Campos está falando assim, olha, conforme Jesus foi falando da Boa Nova, conforme ele foi pregando o Evangelho, trazendo para nós uma nova forma de enxergar a vida, de enxergar a Deus, de enxergar os nossos irmãos, isso foi meio que deixando os fariseus um pouco incomodados, mas não apenas incomodados, foram deixando os mesmos também cuidadosos. Por quê? Porque eles começavam agora a tomar mais cuidado, ter mais delicadeza quando iam comentar a lei de Moisés, que eram tão apegados, porque dependendo da forma com que eles comentavam, era muito diverso, era muito diferente da forma com que Jesus trazia as revelações divinas. Então eles foram ficando um pouco mais assim cuidadosos, um pouco mais atentos, sempre que eles teciam comentários acerca da lei antiga. E nos diz Humberto de Campos que o mestre, porém, nunca perdia o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. Então, apesar dos fariseus, dos doutores do templo, ficarem assim receosos com a presença de Jesus, Jesus nunca abdicou de ensinamentos. Jesus nunca deixara de ensinar. Sempre que havia oportunidade, o mestre compartilhava das bênçãos celestes que ele havia vindo trazer. Então sempre Jesus estava dividindo, compartilhando, mesmo com esses pormenores do farisaísmo da época. Jesus não se intimidava. Mas os doutores da lei não escondiam o descontentamento. Então o que acontece? Eles tinham cuidado, mas eles também não se preocupavam muito em dizer claramente que não gostavam muito dessas ideias novas de Jesus. Não gostavam muito disso que esse Galileu veio trazer, dessas palavras, dessas passagens, dessas parábolas que ele colocava identificando o reino dos céus. Eles não se sentiam muito bem e eles demonstravam o descontentamento, ou seja, não estavam felizes com os ensinos de Jesus, com a forma nova com que Jesus apresentava a Deus, apresentava aos nossos irmãos, essa personalidade que nós chamamos de Pai, mas que até Jesus nós chamávamos apenas de Senhor. Adonai, Elohim, era apenas um pronome de tratamento distante. Jesus o traz de uma forma mais sentimental, de uma forma mais próxima de nós. Nesse sentido, então, discutiam-se os novos princípios no grande templo de Jerusalém, nas suas praças públicas e nas sinagogas. Então o ensino de Jesus começou a ser divulgado em toda a região da Palestina. Então falava-se sobre aquele Nazareno nos templos, falava sobre ele nas sinagogas, falava sobre ele nas praças públicas, porque tudo aquilo era muito novo, chamava muita atenção. Nesse momento aqui, a doutrina de Jesus já estava mais espalhada. Aquilo que ele trazia já estava mais divulgado na mente dos populares. E é justamente isso que Humberto de Campos está dizendo.
Então todos ali ao entorno começavam a discutir, começavam a conversar acerca do Evangelho. E isso era muito assustador para as pessoas que detinham o poder à época, porque os mais simples e humildes viam agora no Messias um emissário de Deus, cujas mãos repartiam em abundância os bens da paz e da consolação. As personalidades importantes temiam-no, porque agora os populares, as pessoas mais rudimentares da vida comum, da vida corriqueira e cotidiana, agora estavam alegres, animadas, esperançosas. Por quê? Porque pela primeira vez alguém as olhou. Alguém disse que elas eram importantes. Alguém disse que elas poderiam, mesmo sem saber ler ou escrever, ter um contato com as bem-aventuranças, ser feliz, ter contato com Deus. Antes isso era quase que proibido. Você precisava de uma intermediação, o sacerdote que fazia as suas vezes. Por isso era necessário o sacerdote, o sumo sacerdote, aquela quantidade de sacrifícios que, segundo a lei de Moisés, era necessário por dia o sacrifício de 2 cordeiros, um pela manhã e um pela tarde, para expiar pecados. Ou seja, uma pessoa comum se sentia muito distante de Deus, porque ela não podia acessar o local santo do templo. Ela não podia trocar o incenso que perfumava ali o local das orações. Ela não podia fazer oferendas, sacrifícios. Então ela se sentia distanciada de Deus. Ela se sentia fora de uma região de afeto. E Jesus diz, não, o reino de Deus é para os pobres em espírito, é para os de coração puro, para os simples, para os humildes. Os humilhados serão exaltados. E tudo isso deixava aqueles populares alegres, deixavam eles esperançosos. Mas então continua Humberto de Campos na narrativa, dizendo que esse incômodo dos fariseus, dos sacerdotes, dos poderosos, das pessoas importantes à época, tinha um motivo. Por quê? Porque o profeta, aquele Galileu, ele não se deixava seduzir pelas comodidades da vaidade humana. Ele não modificava os seus ensinamentos para agradar. Ele não modificava os seus ensinamentos para se encaixar, para fazer-se ser bem visto. Jesus dizia sempre a verdade, com inteireza, e isso era muito novo, porque nós tínhamos sim eminentes sacerdotes, profetas, pessoas assim muito bem intencionadas, mas dependendo da pressão da vida social, elas acabavam por modificar um pouco as suas ideias. Elas acabavam por ir com aquilo que a maioria gostava, aquilo que as pessoas achavam que era o correto. Então elas modificavam os ensinos. Mas Jesus, não. Jesus nunca. E era por isso que isso incomodava. Tanto é que nas palavras do Mestre nós vamos encontrar no Evangelho ele recomendando, dizendo assim, sede, pois, o vosso falar, sim, sim, não, não. Então não tem um posicionamento duvidoso, o posicionamento é fixo e contínuo. E é por isso que Humberto de Campos vai dizer que apesar de ser generoso para com as faltas alheias, Jesus combatia o mal com um intenso ardor. Então Jesus ele era muito generoso e tolerava as nossas falhas, mas ele tolera o pecador, não o pecado. Isso é uma frase bíblica, que Deus ama o pecador, não o pecado. Então Jesus ali naquele momento, ele era muito generoso para com aqueles que caíam. Entretanto, para com o erro de maneira nenhuma. Nós não combatemos as pessoas, nós combatemos as ideias de equívoco, nós combatemos a ignorância. E Jesus nunca recusou esse bom combate. Ele não apontava um dedo sequer a um irmão, mas ele estava sempre apontando os nossos equívocos que nós deveríamos consertar, nós deveríamos rever. E isso incomodava demais
Era como se fosse um espinho na carne de todos aqueles que ali estavam, que defendiam o farisaísmo, que defendiam aquela distância, como se fosse uma classe social, entre aqueles que falavam com Deus, aqueles que detinham recursos financeiros e a população comum, a população mais pobre, mais baixa. Então nós temos tudo isso sendo abordado aqui, que acontecia à época, e por isso Jesus incomodava tanto. Nesse sentido, então, a sua palavra era com verdade e nunca se curvava ao comodismo e à conveniência do mundo. Então, para Jesus, era melhor que ele desagradasse talvez a todos, mas preservasse as verdades que ele veio trazer direto de Deus, do Pai amoroso, das circunferências, das esferas celestiais, do que agradar a um, mas às vezes desagradar aquilo que é o correto, aquilo que é o honesto, que é o certo. E continua então a narrativa, dizendo que Jerusalém, mesmo com o seu cosmopolitismo, era um expressivo retrato do mundo, e as ideias do Senhor acendiam as mais apaixonadas discussões. Então Jerusalém, ali à época, era uma capital, a capital da Judéia, onde ficava o templo, e aquela Jerusalém era cosmopolita. O que quer dizer? Tinha ali características de um grande centro urbano. Então tinha gente de tudo quanto é jeito, desde as pessoas ricas, instruídas, cultas, até as pessoas mais pobres, mais simples, mais singelas. Aqueles que eram servos, tinham todas essas pessoas ali naquele meio. E entre eles, tinham então populares que se entregavam a uma franca discussão da doutrina de Jesus. Havia servos que sentiam com todo o calor do coração aquele reconhecimento daquela doutrina. Havia sacerdotes que já combatiam Jesus abertamente, sem medo. Convencionalistas que não toleravam. Indivíduos abastados que se insurgiam contra os seus ensinos. Aqui, o que o Humberto de Campos está dizendo para nós é que era mais ou menos assim. Era uma terra do pensamento livre, uma terra democrática, onde nós vamos encontrar, então, as pessoas que concordavam com Jesus o defendiam, as pessoas que não concordavam, como os sacerdotes, criticavam, aqueles que tinham em dúvidas, que estavam em dúvidas, discutiam aquelas ideias nas praças públicas. Tudo isso em Jerusalém. Então a Jerusalém estava como que pegando fogo, um alvoroço de ideias. Mas isso para alguém que está acostumado a sempre aquela mesmice, era algo muito incômodo, era algo que não era comum. Então, para aquelas pessoas que representavam ali o farisaísmo, a lei, o templo, toda aquela agitação incomodava por demais. Jerusalém estava muito movimentada, estava muito inquieta. E aí prossegue Humberto de Campos nos dizendo o seguinte: mas entre todas essas pessoas, haviam alguns espíritos em particular que acompanhavam o mestre e tinha de fato um interesse vivo nas suas explicações. Então, mesmo com aquele tanto de gente, uns concordavam, outros não, uns defendiam, outros não, haviam algumas pessoas em especial que queriam aprender com Jesus, que estavam interessadas naquele vivo ensinamento. E, curiosamente, havia um fariseu que compunha essas pessoas, que compunha esse grupo. E dentro dessas pessoas, o fariseu que compunha esse grupo, que se destaca, chama Nicodemos. E Nicodemos, ele era notável pelo seu coração. Ele era uma pessoa, assim, justa, uma pessoa de coração nobre. E ele era bem formado e tinha muitos dotes de inteligência. Então, olha que coisa curiosa. Nicodemos, ele era um fariseu, um doutor da lei, mas ele era um doutor da lei humilde. Porque enquanto alguns negavam todo e qualquer ensino que pudesse vir de Jesus, porque Jesus ele não era um rabino,
Ele não estudou na escola de doutores da lei, no templo de Jerusalém. Jesus, ele era apenas um pequeno carpinteiro de Nazaré. Todos o menosprezavam, mas Nicodemos percebia que aquele homem era sábio. Nicodemos percebia que aquilo que Jesus falava não podia vir de um coração qualquer, de uma pessoa comum. Então Nicodemos, mesmo sendo um doutor da lei, que para nós hoje seria um sábio, naquela época não existiam universidades, mas ele era um universitário, um professor da universidade, um doutor. Ele se curva humildemente para poder aprender com Jesus. E vai nos dizer Humberto de Campos que um dia, então, numa noite, depois de muitas reflexões, preocupações e raciocínios delongados, Nicodemos decide, então, procurar aquele Galileu em particular. Então, Nicodemos, apesar de ser humilde, de ter um coração nobre, ainda era muito difícil para ele. Era necessário passar por um orgulho muito grande. Como eu, doutor da lei, versado na interpretação da primeira revelação de Moisés, vou lidar com um carpinteiro qualquer de Nazaré que vem aqui e bagunça tudo? Alguém que não tem uma cultura tão elevada, que não estudou na escola dos rabinos? O que eu conversaria com ele? O que ele tem a me ensinar? Mas Nicodemos, ele reflete bastante no seu coração. Está retratado para nós aqui que foram reflexões longas, preocupações, angústias, e ele decide então falar com Jesus. E ele escolhe uma noite erma, uma noite tranquila, deserta. E aí ele encontra Jesus em particular. E Jesus estava acompanhado de 2 discípulos. Então ele encontra Jesus, mas os 2 discípulos, aquele pequeno grupo de 3 homens, numa noite em Jerusalém. E nesse sentido, então, se encontravam com o mestre Tiago e André. Eles se cumprimentam e o fariseu, respeitoso, mas um pouco mesmo acanhado, sem jeito, ele vai então expor aquilo que estava no seu coração, aquilo que estava palpitando em sua mente, talvez retirando-lhe o sono. Então Nicodemos começa dizendo o seguinte: mestre, olha a humildade. Nicodemos, que era doutor, chamando Jesus de mestre. Jesus que não havia estudado. Nicodemos, que provavelmente era muito mais velho que Jesus. E ele diz: mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Então ele diz assim: olha, eu te reconheço como mestre, mas não é por qualquer coisa. É porque pelos estudos que eu tenho, eu sei que somente realizaria o que tu realiza aquele que detém comunhão com Deus. Aquele que é instruído por Deus, aquele que tem uma permissão para agir da maneira que tu ages. É isso que Nicodemos está dizendo. Olha, eu te chamo de mestre, pois sei que o que você faz, pessoas comuns não são capazes de fazer. E aí ele continua, dizendo o seguinte: eu tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Então ele está dizendo assim: olha, a minha vida toda eu estou dedicando na interpretação da lei de Moisés, estudando os livros mosaicos, estou aqui olhando detidamente, interpretando no templo, falando ali nas sinagogas também, mas tentando me aproximar do reino de Deus. Mas desejo eu saber da sua boca, com as suas palavras, como eu faço, o que eu tenho que largar mão para conseguir penetrar no reino dos céus, como você conseguiu. Porque ele está ali reconhecendo que Jesus tinha uma comunhão indescritível com Deus. Ele está reconhecendo ali que havia diante dele alguém maior do que ele. Havia diante dele alguém mais instruído do que ele. Alguém que detinha uma melhor interpretação das leis do Senhor.
E aí, humildemente, ele diz: mestre, eu que tenho passado a vida inteira interpretando, venho aqui para te perguntar o que é necessário que eu largue mão para que eu consiga, como tu, acessar, penetrar o reino de Deus. Essa é a pergunta de Nicodemos, uma pergunta humilde, uma pergunta de quem reconhece que não é o superior, de quem reconhece que não é o maior diante das circunstâncias da vida. Nesse sentido, então, Jesus sorri de forma bondosa e esclarece. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido para interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter sentido-lhe os textos. Então, nem tudo é o raciocínio, é a filosofia, é a lógica. Nicodemos era um doutor da lei, um homem muito culto, esclarecido, dominava as línguas. Jesus está dizendo: fazes bem, mas nem tudo na vida se resume a isso. Antes de interpretar puramente pelo raciocínio, pelas indagações filosóficas, Nicodemos, é necessário sentir a lei. O que quer dizer isso para nós? É necessário que as lições tenham ressonância no nosso coração, que elas possam encontrar habitat no nosso sentimento para ali permanecer, e não apenas para nós dialogarmos, às vezes em discursos e conversas palavrosas, mas que de comum no nosso íntimo não tem nada. É isso que Jesus está dizendo. Olha, Nicodemos, reconheço o seu esforço em interpretação da lei. Entretanto, interpretar a lei não basta. É necessário antes senti-la. Nós sabemos a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Mas será que quando nós vemos alguém em aflição, nós sentimos a lei? Nós sentimos que devemos amar o nosso irmão como a nós mesmos, no fundo do nosso coração? Ou nós apenas lembramos pelo raciocínio? Será que quando Jesus diz assim, olha, orai pelos que vos perseguem e caluniam, será que nós sentimos isso no coração? Alguém nos ofende, nós temos um ímpeto de orar por ele, porque na lei nós aprendemos assim? O nosso coração pede uma oração por aquele que nos ofendeu? Ou será que fica apenas no campo das filosofias, dos raciocínios, dos pensamentos comuns? É sobre isso que Jesus está dizendo. E ele continua dizendo o seguinte: mas em verdade, Nicodemos, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Então ele está dizendo assim, Nicodemos, é necessário sentir a lei. Mas calma, não se angustie. Em uma encarnação apenas não é possível. Eu sei, eu já estive aí. É complicado mesmo. A gente lê, a gente interpreta, mas sentir, acertar em tudo é muito difícil. Por isso, Nicodemos, acalme o coração, pois não é possível conquistar a felicidade e o reino de Deus sem nascer de novo. Nós não conseguiríamos. É muito pesado esse fardo. Nesse sentido, então, Nicodemos como que arregala os olhos. E ele não entende. Ele pergunta, mas como? Poderia eu, velho, retornar ao ventre da minha mãe? Então ele está preocupado, ele está falando assim, eu quero, mestre. Mas agora para mim está meio difícil, que eu já estou grande. Como eu, que sou velho, conseguiria retornar ao ventre da minha mãe? Como eu poderia realizar esse feito? Jesus, então, com doçura, ele olha e diz, em verdade, te afirmo, ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Então Nicodemos não entende, ele diz não ser possível, mas Jesus diz, em verdade é na nossa tradução, gente. Mas à época de Jesus, quando eu quero falar assim, em verdade, ou como nós hoje, olha, de verdade, vou te dizer isso, nós falávamos amém. Por isso que no final e no começo das orações, Jesus fala amém. Então ele está dizendo assim, olha, de verdade, Pai nosso que estais nos céus. E aí quando termina, nos livrais do mal, amém, ele fala, de verdade.
Então é sério isso que eu estou dizendo. Então aqui Jesus fala, amém, Nicodemos, te digo que é necessário que nasça e renasça. Ou como Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, bem trouxe a nós, é necessário nascer, morrer e renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então nós vamos encontrar essas palavras doces, comprovando para nós que o Espiritismo é de fato o cristianismo redivivo. Mas, mesmo assim, Nicodemos ainda questiona de novo. Ele não havia entendido. Ele diz, mas Senhor, como isso? Eu ainda não estou entendendo. Eu sei, você está falando que é necessário, mas como isso acontece? E aí Jesus olha com candura, mas diz assim, Nicodemos, tu és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Então Jesus está puxando a orelha dele com carinho, mas está dizendo assim, olha Nicodemos, tu que detém o curso de um dos homens mais sábios em interpretação da lei de Moisés, da lei de Deus, como tu não sabe isso? Tu és mestre em Israel. Se falando eu das coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderia eu falar sobre as afirmativas das coisas celestiais? Então Jesus está dizendo assim, veja Nicodemos, mas se eu falo das coisas da matéria, do cotidiano, e você não entende, como você fará para interpretar quando eu trouxer as afirmativas celestiais? Porque nascer, morrer, renascer, reencarnar, deveria ser para nós comum. Deveria ser para nós algo corriqueiro. Nós, às vezes, quando sentirmos que estamos desencarnando, nós deveríamos falar com naturalidade. Gente, minhas malas estão prontas, eu estou indo. Estou esperando vocês daqui a um tempo. Devia ser natural. E quando alguém encarna, nós devíamos recebê-lo. Que bom que você chegou, meu amigo. Daquele plano que nós fizemos até hoje, demorou um pouco. Eu senti saudades. Deveria ser natural. Natural. Mas não era. E por conta disso, Jesus diz o seguinte a ele. Veja, Nicodemos, seria loucura destinar alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Então ele está dizendo assim, olha Nicodemos, você me pergunta algumas coisas, mas você não está compreendendo um básico, aquilo que é simples, elementar. Como poderia eu dar um alimento mais complicado, mais desenvolvido, complexo de absorção a um organismo frágil de uma criança? Então nós sabemos que quando a criança é pequena, são papinhas, amassadinho. Gente, não dá para criança uma costela. Não tem jeito. E é por isso que Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, vai dizer, falando às pessoas de Corinto, da igreja de Corinto, com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois não podíeis suportar, mas nem mesmo agora podeis. Então Paulo está dizendo assim, olha, quando eu comecei a instrução aqui, foi coisa simples, básica, porque vocês não podiam suportar um alimento mais complexo, mais sólido. Mas eu digo que ainda hoje vocês não conseguem. Ainda hoje é muito. Ainda hoje é muito. Mas Paulo, na sua última carta, então, que é aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13, ele já traz diferente. Agora para a comunidade dos Hebreus, não para a comunidade de Corinto. Ele diz assim, de fato, aquele que ainda se amamenta não pode degustar da doutrina da justiça, pois é criança. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, aquele que ainda se alimenta de coisas mais simplórias não pode ainda degustar da justiça, da doutrina da justiça, pois ainda é criança. Então, o que ele está dizendo? A justiça é como se fosse algo que nós consumimos. E por que eu trouxe esse versículo junto dessa questão da reencarnação? Porque o cerne, o ponto da reencarnação é que ela é justa.
Sem a reencarnação, o mundo fica muito injusto. Como compreender crianças que nascem tetraplégicas? Ou então com doenças incuráveis, com chagas, às vezes enfermidades que são raríssimas. E a criança está fadada a ter uma vida muito difícil. Como compreender isso se não deu tempo nem dela errar? Então é isso que Paulo está dizendo. É necessário não alimentar mais de leite, mas alimentar agora de algo sólido, a doutrina da justiça. Isso é amadurecer. Isso é não ser mais criança. É sobre isso. Por isso que Jesus diz a Nicodemos: como poderia eu dar um alimento sólido a uma criança? Nesse sentido, então, Nicodemos, que ali naquele momento era como um pequenino, espiritualmente falando, ele se retira extremamente confundido. Então, está relatado desse jeito, que ele não entende. Ele fala assim: nossa, mestre, agora você apertou demais. Eu vou dar uma pausa, eu vou para casa dormir. E foi isso que Nicodemos fez. Jerusalém, então, quase que dormia sobre o véu espesso da noite alta, em silêncio, como a profundeza que se caía sobre aquela cidade. E permanecia, então, Jesus, André e Tiago. Então, Nicodemos se afastou, mas Jesus, André e Tiago permaneceram. Nesse sentido, então, a gente deve se questionar por que Humberto de Campos fez questão de falar que era noite, caía um profundo silêncio sobre Jerusalém, o véu espesso das sombras. Ele está dizendo o seguinte para nós: olha, para entender essas questões da reencarnação, o mundo dorme, o mundo está em noite escura. Então não são todos que ainda permanecem despertos para conversar sobre isso. Por isso que Nicodemos vai embora, Jerusalém dorme e permanece apenas Jesus, Tiago e André para prosseguir nas reflexões. Então, dependendo das pessoas com que nós conversemos hoje, ainda permanecem nessa noite de Jerusalém, sobre esse véu espesso, e preferem ficar angustiadas do que compreender a verdade que vem com a terceira revelação. Nesse sentido, então, Jesus e os discípulos continuavam a conversar. Desejavam os discípulos ardentemente penetrar naquele sentido oculto das palavras do Mestre. Como que seria possível aquele tal do renascimento? Então o André e o Tiago eles ficaram matutando, eles ouviram a conversa, né? E eles ficaram matutando, mas como é que é esse trem desse renascimento? Porque também estavam perplexos, como Nicodemos. Então, para eles também aquilo lá era novo. Esse trem nascer de novo, eles olhar para Jesus assim: mas o que você está arrumando, mestre? Que conversa é essa? Para eles também era novo. Mas aqui é sutil a diferença no texto. Qual é a diferença? Nicodemos foi embora. Os discípulos permaneceram. É isso na nossa vida. Às vezes as coisas começam a ficar difíceis. A gente começa a não entender muito bem por que desse problema, por que dessa pessoa, o que ela veio fazer na minha vida, só está me importunando. E aí é esse momento. Às vezes eu vou embora sem entender. Eu falo: não entendi por que você veio, não. Vou falar que você nunca mais. Vou embora. Enquanto os discípulos de Jesus permanecem um pouco mais para tentar compreender o motivo daquele encontro, o motivo daquelas palavras. E é justamente isso que acontece. Porque não é novidade para nós. Está descrito no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 34. E sem parábola nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, para a multidão, Jesus falava por parábolas. Mas aos discípulos, depois que acabava aquele vucu-vucu ali, eles conversavam numa rodinha de amigos. Muitas das vezes na casa de Simão Pedro, Jesus e os 12 amigos do Evangelho. E ali eles pontuavam: ô mestre, aquela parábola lá que você falou, explica ela para nós. Nós temos isso. Jesus explicando a parábola do semeador. Jesus explicando a parábola do joio e do trigo. Nós vamos encontrar. Porque os discípulos eram como nós. Também tinham dúvidas. Então, Jesus ele olha assim e fala: deixa eu ver o que esses meninos estão arrumando. E aí Jesus olha e fala: por que você está admirado? Por que você está tão assustado? As árvores
não renasce também depois da gente podar? Então olha a simplicidade de Jesus. Jesus, quando a gente fala que ele era amoroso, às vezes a gente esquece que ele também era extremamente inteligente. Então ele está assustado, e aí Jesus fala, gente, para de ser bobo. Vocês não veem as árvores aqui? Ó, nós poda hoje, amanhã não renasce. Por que seria diferente? Deus é um e a lei é a mesma. Mas ele continua, o corpo é uma veste. Toda roupagem material acaba num dia. Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre o seu amor nos elementos necessários da mudança do vestuário. Então a roupa é uma veste, mas o homem, o ser humano, é filho de Deus. E sendo filho de Deus é imortal. E logo, logo, encontra outro vestuário. Encontra outra roupa. E aí Jesus continua. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através das outras experiências, até que consiga um dia a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva do reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Então a gente vai indo, conquistando, aprimorando, conquistando virtudes, moralidades, para que um dia a gente tenha em nós a provisão da luz necessária. Ou seja, é como se cada lugar que nós passássemos, nós recolhemos experiências. A gente anda recolhendo carinho, afeto, às vezes uns trem desarranjado, mal feito, mas aí nós vamos limpando depois. Mas a gente passa como alguém que está recolhendo riquezas espirituais. Quando a gente tem suprimento suficiente, não precisa encarnar mais. Esse é o necessário. Agora eu posso ajudar. Porque aquele que aprende se forma para depois compartilhar, para depois dividir. Essa é a jornada evolutiva do espírito imortal. É assim que se dá. Até quando nós chegaremos a um grau de espírito, de uma perfeição relativa. Seremos espíritos puros. E é aí que o negócio começa de verdade, gente. Porque Deus criou o universo para os espíritos acertarem. Esse agora é só um ensaio nosso. Ainda não está valendo, não. O trem fica bom quando a gente aprende. Que aí a gente sabe jogar o jogo direito. Que aí a gente sabe usar as coisas de uma forma certa. Já pensou todos os nossos potenciais nas nossas mãos e a gente sabendo usar? O que é andar na água? Isso é ficha. O que é curar um cego? Isso é coisa muito simples. Porque nós poderemos fazer coisas como Jesus fez e muito maiores. Como Ele mesmo nos diz. É aí que a coisa começa a ficar interessante. Nesse sentido, então, o André que estava lá, ele ficou alegrinho. André, ele sentiu que conseguia entender. Então ele falou, pera, acho que eu estou entendendo. E aí ele disse, mestre, já que o corpo é a roupa material das almas, então responde essa pergunta para mim. Como a gente não é tudo igual no mundo? Se a roupa é o corpo, por que todo mundo não tem a mesma roupa? Não foi dado por Deus? Porque eu ando por aí e vejo belos jovens juntos de aleijados e paralíticos. Então André fala, entendi, mas tem um furo. Entendi, mas tem um erro. Se é uma roupa e todos nós somos filhos de Deus, que pai é esse que dá roupa desigual para cada um? Não parece uma pergunta cabível? É uma pergunta que nós podemos fazer. Nesse sentido, então, Jesus já previa o alcance daquelas palavras. E ele reflete, olha com candura e diz assim, mas André, seria justo conceder uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Então Jesus usa da lógica. Está falando assim, você está certo, André? Da primeira vez, todo mundo sai com a roupa igual. Simples e ignorante. Igualzinho. Mas tem um que fura, o outro suja, o outro põe fogo. Seria justo vir da mesma maneira que aquele que cuidou? É isso aqui que Jesus está colocando. E ele continua. Acaso não tenho ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo?
Então Jesus não diz, ai daquele por quem venha o escândalo. A lei é de causa e efeito, é de ação e reação. Nós devemos ter esse cuidado, essa sensibilidade de perceber que se hoje às vezes não está muito bom, pode ser que eu também não tenha sido muito bom. É a lógica. Mas Jesus continua e diz assim, que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que utilizaram na véspera para o roubo, o assassinato, a destruição? Então, o que nós diríamos da inteligência de Deus se Ele desse as mais amplas condições e recursos para aqueles que faliram gravemente? Não seria justo, não seria certo. É isso que Jesus está colocando. E nesse momento, então, Tiago toma a palavra. Jesus estava lá conversando com André e Tiago ouvindo. E aí, da mesma forma que André, Tiago agora começou a externar sua alegria, porque sentia a alegria do entendimento. E ele então murmura, Senhor, compreendo agora como que é o mecanismo do resgate. E aí ele fala convicto. Mas eu observo, mestre, que assim o mundo, então, sempre precisará do clima de escândalo, visto que, por exemplo, para sanar uma dívida, outro deve se comprometer. O que é que o Tiago está falando? Mas, mestre, nessa questão aí do resgate, eu sinto que parece que está um pouco ruim. Porque se for assim, aquele que roubou vai ter que ser roubado. Aquele que cortou um braço vai vir sem braço, ou então vai perder o braço. Ou seja, para ter o resgate, vai ser sempre alguém para executar a pena e se tornando o ofensor. Não parece um ciclo que não tem jeito? Então veja, os discípulos eram muito inteligentes também. Tinham perguntas profundas, perguntas com muito sentido. E nesse sentido, então, Jesus ele vê onde Tiago queria chegar. E ele olha a amplitude daquela questão e esclarece os dois discípulos, perguntando. Ó que coisa engraçada. Então Jesus ele usa da maiêutica socrática. Eu acho que é o Sócrates que usava da maiêutica de Jesus, mas vamos imaginar que ele usou da maiêutica socrática. E aí ele faz aquilo que a gente conhece como a contra-pergunta. Ou seja, alguém te pergunta uma coisa, aí você volta a pergunta para a pessoa. Que às vezes a sua resposta não é o que ela quer. Vamos ver o que ela tem a dizer. E aí Jesus diz assim, mas André e Tiago, me respondam, como funciona o resgate, o processo de redenção dentro da lei de Moisés? Então Jesus fala, nós estamos refletindo sobre o resgate, sobre a redenção. Me respondam, por favor, como funciona essa redenção na lei de Moisés? E Tiago, que era um estudioso, ele que era ali forjado no judaísmo, responde convicto. Essa é fácil, Senhor. Essa é fácil. Também na lei está escrito, o homem pagará, olho por olho, dente por dente. Essa é simples, essa aí eu estudei muito. Nesse sentido, então, Jesus bondoso, ele olha com compaixão para Tiago e diz assim, mas também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos. Então Jesus está dizendo assim, olha, Tiago, mas você está lendo e não está sentindo. Você está procedendo igual Nicodemos. Será que é isso mesmo a lei? E Jesus então toma a palavra e vai esclarecer. Você está procedendo como Nicodemos, como todos os homens, aliás. Tens raciocinado, mas não tens sentido. Então Jesus fala, é assim a humanidade toda. Tem raciocinado, tem lido, tem interpretado, mas não tem sentido no coração. Ainda não ponderastes, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, está amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração e de todo o entendimento. Então a gente fala, Moisés é resumido, olho por olho, dente por dente. Faça um desafio, pegue os 10 mandamentos
Nem tem isso lá. Nem tem isso lá. Tem outras coisas. E a gente resume Moisés a isso. Então Jesus aqui, ele está aconselhando os discípulos. Acima do não adulterarás, não roubarás, está uma lei que ordena amar. E aí Jesus fala, como poderia então alguém amar a Deus, um pai, aborrecendo-lhe a obra? Como pode você amar um Criador se você ali fere a sua criação? Não é possível. Não é possível. Entretanto, eu não estranho. Prossegue o mestre. Ele não estranha. Todas as criaturas têm feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. Então Jesus não estranha, porque nós começamos a dobrar as revelações do céu, as religiões, mesmo os profetas, os seus ensinos, à nossa vontade. A gente começou a adaptar do jeito que a gente quer. Foi por isso que, utilizando a própria lei de Moisés, eles crucificaram Jesus. Foi por isso que, utilizando a Bíblia, nós mesmos, há tempos atrás, na Idade Média, declarando que o outro era herege, o queimávamos. É por isso que ainda hoje, nós, utilizando versículos bíblicos, destacamos e dizemos assim, essa pessoa não é de Deus. A chegar até em condições pioradas, onde nós fazemos isso com o próprio Espiritismo. Quando nós dizemos assim, olha, eu te perdoo, mas se eu fosse o seu, eu não ficava muito tranquilo, não. E aí nós jogamos um veneno. Sabe por quê? Tem a lei de ação e reação. E sai o veneno. Como se nós estivéssemos jogando uma praga na pessoa. Sabe, eu gosto de você, mas se fosse eu ficava atento. Sabe por quê? O mundo dá volta. E aí é complicado isso. Nós ainda fazemos, utilizando das revelações do céu ao nosso bel prazer. As coisas que a gente gosta de colocar na nossa interpretação, nós colocamos. E é isso que Jesus está chamando a atenção. E ele diz assim, entretanto, Tiago, tenho colocado o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão de pecados. Como nós encontramos na primeira epístola de Pedro, salvo engano, capítulo 4, versículo 8. Então Jesus está colocando aqui, olha, dentre os nossos julgamentos eu coloco o amor acima da justiça humana. Por quê? Porque a justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus é justiça e amor junto. A nossa não. A nossa muitas das vezes é justiça e vingança, e não justiça e amor. Então Jesus fala, do jeito que está as coisas, pegue a lei e a interprete com amor. Não a interprete com justiça. Porque se você interpretar com justiça, o amor é superior a essa justiça do mundo. Então Jesus aqui está sendo um pouco mais duro, está sendo um pouco mais enérgico. E aí Jesus diz, se ficarmos presos à lei de Talião, onde tiver um assassino, haverá mais tarde alguém para ser assassinado. Então a gente não pode pensar assim. Porque senão o que matou, ele vai esperar um pouco. Daqui a pouco ele vai ser morto. Mas seria isso a justiça de Deus? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E aí Jesus fala, porém, não está tudo perdido. Se a gente conseguir compreender que aquele que é o assassino, que é o devedor, o verdugo e a vítima são apenas dois irmãos, filhos de um mesmo pai, basta isso para que ambos se sintam fraternais dentro da sua irmandade divina e assim afastem os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então, se eu deixo de dizer, olha, há um criminoso, há alguém afeiçoado ao furto, credo com essa pessoa horrenda, horripilante, alguém de baixa estatura moral, para não dizer coisas piores. Se eu paro de dizer isso e considero apenas, nossa, meu irmão está precisando de ajuda, ele está doente.
olha o tanto que ele está errando de maneira grave. Aí eu mudo a perspectiva. Agora já não é o outro que erra e deve ser condenado. É um irmão da minha família que deve ser ajudado. Porque Deus é meu pai e dele também. E os irmãos se ajudam na evolução terrena. É isso aqui que Jesus está querendo nos mostrar. Dizendo assim, olha, Tiago, não proceda como Nicodemos. Sinta a lei. Antes de justiça vem o amor de Deus. Então não nos assustemos. Mas Deus sempre nos pune menos do que nós deveríamos. Nós cometemos os equívocos e há de fato uma lei de causa e efeito. Mas Deus sempre filtra os efeitos. Nós nunca recebemos a medida proporcional. Senão nós nos destruiríamos. Não conseguiríamos aguentar. Que a gente gosta muito do mal feito ainda. A gente ainda gosta muito daquilo que não se deve. Então Deus filtra apenas o necessário para o nosso aprendizado e melhoramento moral. E é isso aqui que Jesus está dizendo. Para que, assim, a gente possa compreender que um criminoso nada mais é do que alguém da nossa família. E se ele está errando, não é um problema só dele, é um problema familiar. Nós sabemos quando nós temos essas confusões em família, essas complicações, junta a família toda para tentar ajudar. Mas às vezes na terra nós não juntamos todos nós para ajudarmos os nossos irmãos que estão enfermos. Nós juntamos todos nós para condená-los. Então nós devemos rever nossas posturas. Dentro dessa reflexão, então, André e Tiago, os dois discípulos, estavam encantados com aqueles esclarecimentos. Eles se sentiam jubilosos. Até que Tiago teve uma ideia. Ele falou, nossa, mestre, eu achei tão bom essa reflexão, eu gostei tanto. Que tal se você amanhã não a colocasse numa pregação ao entorno do lago, mestre? Você não colocasse numa pregação próxima à sinagoga? Aqui mesmo no templo? Onde você quiser? Eu gostei muito. Por que você não conta para todo mundo isso? É tão bonito, mestre. Nos ajuda a olhar o outro com mais carinho, com mais amor. E Jesus vira, então, olhando com admiração, um olhar cuidadoso, e interrogou: será que ainda não compreendeu, Tiago? O Tiago ele ficou até triste, né? Porque estava animado. E Jesus fala, será que ainda não compreendeu, Tiago? Pois se um doutor da lei, um fariseu, acabou de sair daqui sem que eu pudesse explicar toda a verdade, como queres que eu compartilhe isso com a multidão? Se um doutor da lei acabou de não entender, de sair daqui confuso, como você quer que eu proceda diferente? Que eu proceda ao contrário, com o espírito popular? Não tem como. E aí Jesus continua. Ninguém constrói uma casa pelo teto, Tiago. E além disso, logo mais tarde, enviarei o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar esses meus ensinos. E aí Humberto de Campos finaliza o capítulo, dizendo assim, André e Tiago calaram então aquelas derradeiras interrogações. Aquela palestra particular entre o Senhor e os seus discípulos permaneceria guardada naquela sombra leve da noite de Jerusalém. Mas a lição a Nicodemos estava dada e registrada no Evangelho. A lei de reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Então hoje, gente, o Consolador já veio. Nós já detemos esses conhecimentos. Nós já sabemos que somos todos irmãos. Então, cuidado. Sigamos as recomendações do Mestre para que a gente não julgue. Sigamos as recomendações do Mestre para que a gente hoje no mundo, onde muitos de nós, cristãos, estamos estimulados a querer a morte do nosso irmão e companheiro, que a gente seja firme com Jesus,
mesmo contrariando o espírito popular das massas, e digamos: não, não é assim. Ele é meu irmão. Nós somos uma família. Eu não posso matá-lo apenas porque ele errou, porque eu também erro. Não é assim. Então que nós relembremos os exemplos de Jesus para preservarmos o cristianismo e utilizemos bem das revelações que o Espiritismo nos trouxe. Dentre elas, a reencarnação. Porque às vezes o nosso amigo, que agora está na condição de adversário, pode até falecer, mas ele irá reencarnar. Ele pode até ser morto, mas ele irá renascer. E na maioria das vezes, se não sempre, no meu lar, para que eu, que tanto critiquei, possa agora ajudar. Porque não é assim? Às vezes nós dizemos: se fosse meu filho, não era desse jeito. Então agora vai ser. Vamos ver. Muito obrigado pela paciência, desculpa novamente pelo atraso e tenha uma boa noite.